Olá, trazendo um assunto que é muito mais importante do que a gente geralmente é maior do que a importância que a gente dá. É sobre alguém nos ferir, que é a coisa mais comum e a coisa que acontece muito é da gente, alguém nos ferir. Bem, quando eu era criança, adolescente, eu sempre ouvi minha avó dizer assim, né? Quando a gente falava sobre alguém que nos decepcionou ou que fez alguma coisa que veio a nos contrariar, até a nos prejudicar. E minha avó, ela falava assim: minha filha, não guarde rancor, não queira se vingar, esqueça. Porque a má ação é de quem a pratica. E geralmente a gente nessa idade não escuta muito, não presta atenção, não analisa. Com o tempo, quando a gente amadurece, é que a gente vai entender realmente o sentido daquilo. E eu não entendia porque ela sempre dizia: não se ofenda com isso, porque a ação é de quem a pratica. A ação é de quem realmente a pessoa praticou uma má ação, mas eu não vou sentir. Aí, quando a gente amadurece, aí cai a ficha. Aí a gente vê que realmente, para nossa paz interior, para a saúde da nossa mente, muita coisa ruim a gente deve relevar. E nessa frase, né, de a ação má é de quem a pratica, é uma coisa muito verdadeira, porque assim, se uma pessoa praticou o mal com você não deve sofrer por aquele mal, porque aquele mal não é seu, é daquela pessoa. Aquele espírito, né? Aquela alma, aquela personalidade, né? Aquela persona. Aquela pessoa é que tem aquilo, por exemplo, a ingratidão, né? Quando alguém comete uma ingratidão com você. Você não deve sofrer pela ingratidão, porque a ingratidão não é sua. Você não tem esse sentimento terrível, né? Se você não for uma pessoa ingrata, você não vai sofrer com a ingratidão de ninguém, porque a ação, a ingratidão, essa ação má, né? Que nos dá desgosto quando nos atinge, né? Uma pessoa ser ingrata, a gente se dedicar, a gente fazer algo com amor, a gente até às vezes renuncia a alguma coisa que a gente gosta, né? Alguma coisa nossa que a gente gosta, a gente renuncia para beneficiar aquela pessoa, né? Quantas vezes eu mesmo já renunciei a algumas coisas a bem de outras pessoas. Não tudo, né? Porque ninguém é santo, né? Mas algumas coisas na minha vida eu já renunciei para fazer o bem a certas pessoas. E nem sempre aquelas pessoas, né? Porque na hora que a pessoa recebe o favor, a pessoa ama, adora, diz que não tem como pagar. Tem gente que até chora de emoção, né? Na hora, eu não tenho como eu lhe pagar. E você não faz para receber pagamento. Você faz pelo prazer de fazer o bem, né? É isso que a gente deve, quando a gente faz algo por alguém, a gente deve fazer pelo prazer. Então, se a gente faz pelo prazer, a gente vai esquecer, a gente não vai ficar toda hora esperando que aquela pessoa recompense. Porque ou você fez pelo prazer de fazer um bem, ou você fez pela recompensa. E quando a pessoa é muito ingrato, é como se ela não fosse lhe dar a recompensa. Aí eu entendi muito bem o que minha avó dizia, né? Você faz o bem, a pessoa não agradece, não tem problema, esqueça. A ação má é de quem a pratica, aquela coisa ruim é dela, a ingratidão é dela, a ingratidão não é sua. E você fez sem esperar gratidão, você fez porque existe um prazer muito grande. Eu lamento muito, às vezes, tem pessoas que não conhecem esse prazer. Existe muito, muito mais prazer em dar do que em receber. Infelizmente, muita gente não conhece esse prazer, porque não gosta de doar nada para ninguém, não gosta de ajudar ninguém.
assim não tem aquele prazer. Enquanto tem pessoas, que eu conheço algumas, que até buscam, não precisa nem a pessoa pedir ajuda. Quando ela sabe, a criatura sabe que a outra criatura precisa de ajuda, vai lá e ajuda sem que ela chegue nem a pedir. Tem pessoas assim. E tem pessoas que, quando você precisa dela, né, ela tem até o prazer de lhe dar um não. Ela pode até lhe ajudar, mas assim, sem perceber que está lhe ajudando muito. Porque quando percebe que está ajudando, tem o prazer de lhe dizer um não. Quando percebe que vai lhe fazer o bem, quando percebe que vai lhe ajudar, tem o prazer de lhe dar um não. Infelizmente, eu espero que eu tenha levado a alguma reflexão.